Fala a todos com a paz do Senhor, mais uma palavra de Deus nas minhas redes sociais. A palavra de hoje se encontra em Romanos 14 e 13. Romanos 14 e 13 diz assim: Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Aqui Paulo terminava a carta que ele escreveu aos Romanos, ele estava finalizando ela. E o começo desse epígrafe do 13 em diante está escrito assim: a liberdade e o amor. Jesus mesmo disse que sem amor somos como um sino que toca em cima da montanha sem som, porque não tem sentido a pessoa viver sem o amor. Mas aqui nesse versículo ele fala uma parte que poucas pessoas param para pensar sobre o amor com o irmão. Não ser tropeço para os seus irmãos. Não colocar escândalo a ele, não provocar, não tornar a vida dele escandalosa. Mesmo que o nosso irmão cometa algumas falhas, algum erro, que não possamos ser aquele que aponta, que não possamos ser aquele que fala, ó, esse faz o errado, aquele ali tá tropeçando, aquele ali é um que vai cair. Não. Que a gente possa ser aquele que estende a mão, aquele que ajuda, aquele que fala, eu tô aqui, mesmo que você ainda não endireitou os seus passos, que façamos o papel que Jesus fez com os discípulos. A maioria dos discípulos não seguiam o que Jesus falava. A maioria dos discípulos não ouviam Jesus corretamente. Teve uma parte ali que nenhum deles compreendia o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus permaneceu ao lado deles, fazendo o quê? O papel dele de amá-los, mesmo que eles não entendessem o que Jesus estava falando ali. Quando Jesus veio pegar com certos discípulos e esses mesmos discípulos não estavam entendendo, aí Jesus chamou para si, para mais perto, Pedro, Tiago e João. Esses três, na verdade, chegaram e compreenderam um pouquinho mais que os outros sobre o que Jesus estava falando. Que perguntaram, Jesus perguntou, quem vocês ouvem dizer que sou eu? Aí alguns disseram, João Batista, Pedro, Moisés, encarnado novo, talvez você seja novamente o profeta Elias, reencarnado. Mas Pedro já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele contou ali naquela hora. Porque ele já estava compreendendo mais ou menos. Mas os outros eram amados do mesmo jeito, sentavam na mesma mesa, conversavam do mesmo modo com eles e tratavam da mesma forma. Jesus jamais impediu deles chegarem perto de Cristo. Mesmo que ele não entendesse o Evangelho, mesmo que ele não compreendia completamente o que Jesus falava. Os 12 estavam ali sentados. Tinha um que sentava ao lado direito de Jesus. E tramando contra Jesus. E Jesus não deixou de amar. Jesus não deixou de apontar para todos. Não, tem um aqui que vai. No último dia da vida dele que Jesus disse isso. Vê? No último dia que ele sabia. O último dia que eu vou ter contato com Judas é hoje. Já que é o último dia eu vou expor. Mas não vou dizer nem o nome. Eu vou expor de uma forma tão serena que nem os discípulos vão compreender o que eu disse. Ele falou, um que come comigo ao prato há de me trair. Os discípulos ficaram perguntando, sou eu. Aí chegou na parte de Judas, falou, é eu, né? Aí Jesus nem disse, Não, ele falou, faça o que está no teu coração. Entendeu? Dali em diante ele se levantou, os discípulos ainda ficaram com essa dúvida. Falaram, será que foi ele? Será que ele foi-se embora, né? Deve ter sido ele. Aí, depois de um tempo, naquela madrugada, Jesus foi orar. Na mesma madrugada, durante a madrugada, veio os soldados prender Jesus. Entendeu? E Jesus jamais transformou aquilo num show. Falou, olha, Judas. Não. Dali em diante, ele cortou o assunto de Judas, esqueceu aquela parte e já começou a tratar sobre o futuro. Sobre que, vão se levantar, os soldados vão vir aí para me prender, vamos se preparar. Em questão de expor Judas, jamais. Tanto é que Jesus queria perdoar Judas, mas ele, com seu coração corrompido, se matou. Então que possamos entender que não devemos ser o tropeço daqueles ao nosso redor, que possamos ser aquele que levanta, ser aquele que ajuda, ser aquele que traz de volta para Cristo as pessoas ao nosso redor. Mesmo que elas não queiram, mesmo que elas não entendam, mas que possamos ser como Jesus, batendo um pinguinho de água de amor no coração de cada um deles, até eles deixarem Jesus entrar novamente. Fiquem na paz.